Primeira carta de João, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos. Bendito. Aleluia. Diz assim a palavra. Todos encontraram? Digo amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a vimos e dela damos testemunho e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a vossa alegria seja completa. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Queridos, João é conhecido como o apóstolo do amor. Um homem de Deus, escolhido por Deus, que acompanhou Jesus, que ele faz aqui uma explanação da pessoa de Jesus Cristo, e ele com muita ênfase, ele fala, porque nessa época existiam algumas falsas doutrinas, alguns falsos mestres, trazendo ensinamentos espúrios para a igreja. E João, com a autoridade de apóstolo, que caminhou com Cristo, ele enfatiza de uma forma extraordinária sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz: olhe, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, eu ouvi, eu vi, eu apalpei, eu estive com ele. Eu não estou falando o que alguém me contou, eu caminhei com ele. O Deus vivo, o Verbo vivo, encarnado, que palmilhou na terra, ele. Eu estou falando dele, porque eu conheço ele. Olha, irmãos, você imagina? Uma coisa é você ouvir falar, outra coisa é você estar. É uma diferença muito grande. Escuta, isso aqui é muito importante. Muita gente, e aí existe o que a gente chama de telefone sem fio, né? Uma pessoa viu algo, conta alguma coisa, esquece de algum detalhe, e aí daqui a pouco, depois de 3, 4, 5, 10 pessoas, essa história ela já está muitas vezes até meio distorcida.
tá? E João, ele diz assim: eu sou uma testemunha ocular. E detalhe, é interessante. E João diz assim: não é uma coisa de... Eu não estava de longe. Quando João diz assim, eu apalpei, ele está dizendo assim, eu era íntimo. Eu era muito próximo dele. Vocês estão me entendendo? João está dizendo assim, eu estou falando de quem eu conheço bem de perto. Bendito seja o nome do Senhor. E ele continua falando, ele diz, olha, o que desde o princípio, o que vimos, ouvimos e que temos visto pelos nossos próprios olhos e contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Aí ele diz assim, é isso que eu estou anunciando, eu estou falando o que eu vivi, o que eu ouvi, o que eu presenciei. A autoridade de João era muito grande, porque naquele tempo ainda não estavam... a carta de João era uma das cartas que iria exatamente configurar na palavra de Deus. Mas até então era muito o verbal, né? Era muito... tanto que a lei ela era passada de geração em geração, através de pai para filho, certo? E isso, por um lado, era muito interessante, por quê? Porque eles memorizavam muito as escrituras, né? Certo? Hoje a gente tem essa dificuldade de memorizar, porque tudo está muito prático, tudo está muito fácil, e a nossa mente fica meio preguiçosa, né? Isso é um fato, tá? Antigamente as pessoas tinham muitos números de telefone na mente. Hoje, como a gente tem ali uma agenda, né? Às vezes, para você ter uma ideia, às vezes nem mais ligar a gente liga, a gente vai só lá no WhatsApp e clica, porque você não precisa nem digitar. Eu particularmente uso muito o WhatsApp por causa da praticidade. Está lá a foto você está acostumado, clica em cima, vai embora. Não é nem para popar a ligação, não é isso. Mas perceba que a praticidade às vezes tira um pouco daquilo que nós precisamos exercitar. Então João, ele diz, olha, nós estamos anunciando aquilo que vimos, aquilo que ouvimos. E aí ele diz assim, para que vocês entendam e tenham comunhão conosco, para que vocês entendam e possam confiar, porque nós temos comunhão com o Pai e com Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Ele continua, a vida se manifestou e nós temos visto e dela damos testemunho. Sabe, eu não sei se você, às vezes, por isso que é muito importante a gente meditar um pouco. Meditar não é só ler um texto. Quando você começa a meditar, a sua mente começa também às vezes até produzir cenas, como seria, enfim. E ele, quando ele fala que, aí eu fico meditando, talvez às vezes a gente não tenha, não sei se você conseguiu pensar nisso, talvez a gente não tenha de fato o que é Deus encarnado em Cristo Jesus palmilhando na terra. O Deus Todo-Poderoso. Deus já me deu uma mensagem que era mais ou menos assim: o Deus que no Sinai ninguém podia nem se aproximar, até se o animal se aproximasse, esse animal deveria morrer, né? E para subir o monte as pessoas tinham que se santificar, e muitos deles não podiam, ou não desistiram, porque era uma coisa tremenda. O monte fumegava porque Deus estava lá se manifestando. E eu acredito não com toda a intensidade da sua glória, mas com parte da sua glória. Na arca da aliança, se alguém abrisse a arca, só a manifestação da glória de Deus que estava ali na arca da aliança matava a pessoa, né? Não sei se você conhece o texto que os filisteus, quando eles roubaram a arca, né, de uma batalha desastrosa, que os filhos de Eli tiveram a péssima ideia de levar a arca para no meio do combate, usando a arca como amuleto.
e na verdade Deus não estava naquele negócio. Os 2 filhos morreram, Eli morreu, foi um atropelo tremendo, e os filisteus levaram a arca. E só a presença da arca começou a gerar maldições ali entre os filisteus. Maldições por quê? Porque era um povo que estava longe da presença de Deus. E aí, quando de repente eles entenderam e devolveram a arca num carro de bois, e todos conhecem a história, algumas pessoas curiosas quiseram olhar o que é que tinha dentro da arca, e muitos morreram. Uzá, quando Davi quis, nessa mesma linha aí, nesse mesmo tempo, quis trazer a arca e quis usar o mesmo método que os filisteus usaram. Davi desobedeceu, não atentou para o que Deus queria falar, para o que Deus estava falando na sua palavra, e como era que deveria ser conduzida a arca nos ombros de um sacerdote e não num carro de boi. Davi coloca num carro de boi, a Bíblia diz que o boi tropeça, e olha, irmãos, imagina um boi tropeçar. Irmãos, o boi, o casco do boi, o pé do boi, ele foi feito, é uma firmeza brutal para aguentar toneladas. Você está me entendendo? É por isso que numa vaquejada derrubar um boi não é fácil, não. Mas um boi tropeçou e a arca quis tombar, e uma pessoa bem intencionada quis segurar e tocou na arca e foi fulminado. Vocês estão me entendendo? A arca ali não era o Deus manifestado em glória, era a arca que simbolizava a presença do Senhor. Aí você vai ver Deus agora começando a se relacionar com os homens, né? E Deus começa a mover as águas e começa a ter uma aproximação ao ponto de Jesus Cristo, como João está dizendo aqui, Jesus Cristo se manifestar em carne. Encarnar não é reencarnar, ele encarnou, certo? A doutrina da reencarnação é uma mentira do inferno. Ele encarnou, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então você imagina que ninguém podia tocar na arca. E aí João disse assim agora: eu vi, eu ouvi, eu toquei nele. Eu toquei nele. Em outro texto, a Bíblia diz que João, ele reclinou a cabeça sobre o peito de Jesus. Eu acho lindo esse texto. Esse Deus veio, e não só veio, ele não veio aqui para passar um tempo, passear um pouco, conversar com os seus filhos, não. Ele veio e ele entregou a sua vida. Ele deu, ele disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele entregou a sua vida para mim salvar e para lhe salvar, mesmo sendo miseráveis pecadores. Pastor, eu não sou esses pecadores todos, não. Olha direitinho que tu é. Irmãos, sabe? Talvez, eu me lembro quando eu estava no mundo, e olha que coisa, né? Era numa Semana Santa, e numa Semana Santa eu estava com uns amigos cheirando cocaína. E aí eu dizia assim: mas eu não estou matando nem roubando. Presta atenção, olha, porque na Semana Santa, eu não era um católico praticante, mas eu vinha de uma família católica. Na Semana Santa é uma semana em que as pessoas ali deixam até de comer carne e tal, aquela coisa toda, né, que de uma certa forma com temor de Deus, certo? E aí eu estava numa Semana Santa consumindo drogas. Perceba que aí é onde é que eu estou querendo chegar, e é isso que eu estou querendo dizer para você. O problema é que muitas vezes nós pecamos, somos muito falhos numa área, mas porque tem gente pior do que eu, é como se eu fosse o bonzinho da história. Não, irmão, nós somos miseráveis pecadores, agraciados por um Deus amoroso, que perdoou, que amou, e glória a Deus porque você é nova criatura. E vigie para você não voltar para lá, porque se a gente não tomar cuidado, existe uma guerra tremenda, né,
da carne contra o espírito. É uma guerra, irmão, é uma luta. Você sabe, às vezes está bem direitinho, está crente. Às vezes, eu não sei se vocês, mas tem hora que às vezes você está orando. Às vezes você está orando, irmão. Aí vem um pensamento do inferno, só pode sair do inferno mesmo. Aí você diz assim: Jesus, por que não vem uma visão de anjo? Né? Às vezes eu pergunto: Jesus, por que eu não estou pensando aqui nas cores do céu? Jesus, que carne velha mais nojenta. Uma luta. Bem, a vida se manifestou e nós temos a visto, e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada, e que temos visto e ouvido, e anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. E aí João, ele diz uma coisa linda, eu acho legal. Ele diz assim: as coisas que eu estou escrevendo, olha esse versículo número 4, as coisas pois que eu vos escrevo é para que a vossa alegria seja completa. Olha esse versículo aqui. Perceba como a palavra de Deus, ela é poderosa. E não ler a palavra, muitas vezes, é perder uma grande oportunidade. Porque quando João diz assim: olha, essas coisas estão escritas para que a vossa alegria seja pela metade. Essas coisas estão escritas para que a sua alegria seja completa. Escute isso aqui, irmãos, só esse versículo aqui. E aí o que é que acontece? A gente às vezes não lê Bíblia, a gente prefere escutar um noticiário, a gente prefere assistir uma série. E eu estou falando isso aqui porque nós, a igreja, temos negligenciado muito a leitura das Escrituras, o ensino das Escrituras. Por isso que é muito importante, irmãos, é muito importante um culto de doutrina, uma escola bíblica dominical, é de suma importância. Por quê? Porque ali são pílulas de fé, de alegria, de gozo, de restauração, de renovo. Bendito seja o nome do Senhor. A sua alegria é completa. A Bíblia diz, sabe como? A Bíblia diz: aquele que crê, conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre. Irmãos, e esses rios de água viva, eu acredito que é plena alegria, é gozo, é fé, é graça. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que muitos estão doentes, porque não estão mais bebendo da fonte da água viva. Eu escrevo isso para que vocês estejam plenos. Bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que as ondas às vezes batem. Eu sei que o mar revolto às vezes assusta. Mas se Pedro não tivesse tirado o olho de Jesus, meu irmão, ele podia, não era só andar sobre as águas, ele podia correr. Eu creio que Pedro podia dar pulo para trás virando. Pedro podia dar cambalhota. Irmãos, o problema é que Pedro tirou os olhos de Cristo. E como é que eu posso manter os olhos em Cristo? Bebendo da fonte de água viva. Por favor, não deixe. Sabe, eu conheço a história de uma missionária, que eu não sei se você já passou por isso. Às vezes você está lá no seu telefone mesmo. Se você não estiver na Bíblia, mas está no telefone mesmo, você está mesmo ter assistindo ali uma mensagem e tal, você não tem sono, né? Aí você agora eu vou ler a Bíblia para mim e orar. Irmão, parece que liga o botão do sono. Já prestou atenção nisso? Com uma carne velha nojenta? É assim ou não é? É, irmãos. Estou com insônia. Lê a Bíblia para você ver. É impressionante, irmãos. Eu digo: Jesus,
Essa irmã disse que ela foi radical. Ela disse: rapaz, quer saber? Ela disse que quando ela lia a Bíblia, ela começava a ler a Bíblia, dava logo um sono, um abrimento de boca. Ela disse: ó, Jesus, eu vou dizer a você, pode ser estourar uma banda. Hoje eu vou ler uns 5 ou 6 capítulos. Ela disse que ficou em cima do vaso sanitário. Eu disse: se eu dormir aqui, eu me arrombo. Ou vai, eu abraço banda. Eu digo: é isso aí mesmo, tá aí. Meu irmão, tem que ser radical para mudar. Perceba, escuta isso aqui. Perceba como nós muitas vezes negligenciamos e nós vamos sendo vencidos no cansaço. Depois do meio para o fim já não lê, perde, né, o hábito. O que é o hábito, irmãos? Vocês não sabem, seu pastor agora é triatleta. Paulinho achou bom, né, Paulinho? Para quem não fazia nada, irmão. Para quem não entendeu, não fazia nada. Paulinho, eu estou caminhando 3 quilômetros, Paulinho. Eu estou pior. Eu digo: eu estou pior que Pablo Marçal. Mas eu estou falando isso, irmão, para você ver a força do hábito. A força do hábito. Eu não tinha hábito. Lá no prédio onde a gente mora tem 2 academias. E eu me sentia uma ameba, irmãos. Eu digo: Jesus, eu sou muito ruim. Jesus, que bicho preguiçoso sou eu, Jesus. Jesus, eu não. Eu digo: minha filha, vamos lá comigo. Deixa eu aprender a ligar máquina. Ela me ensinou lá. E pronto, agora eu já sei, né, Jesus? Agora não tem mais desculpa, né? Porque às vezes, meu irmão, acabou-se essa semana todinha, entendeu? Na batida mesmo, eu digo, e assim, é lindo, porque você cria um hábito. Outro hábito lindo que Jesus, inclusive eu recebi até um elogio da minha linda esposa. Outro hábito: chego em casa, tomo banho, meu irmão, só dá tempo de tomar banho. Tomei banho, já pego o meu lençol, né, e vou lá para a varanda. Eu me cubro, boto a cara no chão e vou orar. Eu digo: Jesus, eu não posso negligenciar. Virou um hábito. Pode se torar uma banda. A hora que eu chegar, não tem esse negócio não. Chegou de meia-noite, tomo banho, vou lá para a varanda conversar com o papai. Muitas vezes eu não. Que coisa linda, irmãos, é lindo quando pastor, você não orava? Não orava, mas não orava tanto. É diferente quando você tem ali aquele momento. Às vezes eu não vejo a hora de chegar em casa para a gente conversar. De Jesus, já tem umas coisas para a gente conversar, Jesus. Pastor, ele só pode orar se for lá. Não, irmão, eu oro toda hora. Mas parece que tem aquele momento, aquele momento que Deus preparou. Irmãos, e é uma delícia, cara, é lindo. Sabe, Jesus preparou lá na varanda, irmãos, e aí o vento batendo. Eu digo: Jesus, muito obrigado por esse ambiente. Jesus, tu és lindo. Sabe, criou um hábito. Nós precisamos de bons hábitos. Precisamos, cara. Não adianta, escuta isso aqui. Você quer ter saúde e ter um corpo, sei lá, pelo menos. Não estou falando não estou falando de você cultuar o corpo. Eu estou falando de ter um corpo equilibrado. Só comendo xilito, porcaria, só comendo chiclete, só comendo besteira. Ei, irmãos, vai não, irmãos. Vai ficar só os queixos, vai ficar balofo velho, desacunhada velha. Você está me entendendo? Porque você está se alimentando mal. Você tem maus hábitos. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Porque sabe o que é que acontece? Você é o conjunto de todas as atitudes que você toma no seu dia. Antes que eu me esqueça. E quando eu desço para caminhar, eu já desço com uma mensagem. Olha que coisa linda. Além de eu estar fazendo ali a parte de exercício do corpo, que é só caminhada. Eu não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. Eu quero primeiro, deixa eu fazer só o feijãozinho com arroz. Está de bom tamanho. Está de bom tamanho. Aí eu boto uma mensagem. Aí o que é que acontece? Eu estou fazendo bem para o corpo e para a mente. Amanheço o dia já conversando com Deus, recebendo de Deus uma palavra e tal. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei você, querido, mas nós precisamos
precisamos exercitar, Pai amado, na palavra, na oração, nas coisas do céu, servir ao Senhor com alegria. Aí outra coisa que eu tenho falado, inclusive com minha esposa, servir. Eu queria até pedir, não estou querendo, por favor, vamos mudar essa coisa de fulano está escalado. Não, fulano vai servir. Fulano hoje está servindo na cantina. Fulano hoje está servindo na porta. Fulano está servindo ali na parte dos banheiros. Servir. Parece até uma coisa boba, mas faz toda a diferença. A forma como é colocado. Você está escalado. Não, você vai servir. Olha que coisa diferença, né? Então vamos mudar isso. Vamos servir. Nós precisamos exercitar o serviço. Ontem mesmo, foi para ir para a sede, irmãos, eu estava corrido, tinha um ensaio, sabe? Eu digo, Jesus, como é que eu faço e tal. E aí minha esposa, meu filho, como é que você vai? Eu não vou poder ir. Eu digo, não, minha filha, chama um obreiro. Eu digo, não, eu vou sozinho. Sabe por quê, irmãos? Porque eu tinha 1000 razões para dizer assim, irmão, escala um outro obreiro para trazer a doutrina. Escala outro obreiro para fazer. E assim, o mundo não ia se acabar por isso, não. Mas eu estava literalmente designado para servir ao Senhor. Ontem à noite lá na sede. E eu fui com alegria. Deus deu graça, me deu uma palavra, os irmãos se alegraram. Eu voltei feliz porque eu servi com alegria. Venci, inclusive, a vontade de não ir. Por quê? Porque tinha algumas coisas aqui que eu estava resolvendo. Entendeu? E amanhã nós vamos estar lá de novo. E de noite vamos estar lá de novo. Que bênção é servir. Então, quando você estiver separado para servir, sirva com alegria, né? Eu acho que já falei. Eu quero agradecer o Claudinho aí. Eu esqueci, eu falei e findei, não falei. Claudinho, olha, ele chegou e comprou esse vaso. Essas flores são flores naturais. As uvas, irmão, são uvas naturais. Esses pães, tudo isso aqui, ele fez esse investimento, foi. E aí eu, hein? Pois é, escute. Aí eu gosto de aperrear, né? Quando eu cheguei, eu disse: quem foi que fez isso, minha filha? Ele estava aqui. Aí foi Claudinho. Não gostei muito, não. Pastor, eu fiz, foi para Jesus, pastor, não foi para o senhor. Tá certo? Ele não foi mal educado, não, mas ele falou a verdade. Eu fui aperrear ele disse: pastor, mas não foi para o senhor, não. Foi para Jesus. Ei, que legal, né? Lindo, é isso mesmo. E eu bendigo ao Senhor por isso, irmãos. E às vezes até eu particularmente, às vezes eu às vezes tento proteger. Eu acho, tipo assim, Claudinho, mas não precisa, sabe? Não precisa gastar tanto. Mas às vezes eu estou errado, irmãos. Eu estou errado. Me entenda, eu não posso chegar e dizer: ó, irmão, faça, compre flores, dá seu jeito, compre pão. Se você tiver dinheiro, se não tiver, dá seu... Não é assim. Mas se ele colocou no seu coração de servir com excelência, meu irmão, glória a Deus. Amém. Então Deus abençoe Claudinho, que Jesus continue lhe honrando, lhe abençoando, tá? Aleluia. Já vou terminar, irmãos, eu acho que eu já estou passando do tempo, faz tempo, né? Ele diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Irmãos, Deus é lindo, né? Quando eu vejo alguém reclamando alguma coisa de Deus, aí eu me lembro do versículo, até mesmo quando eu quero achar que está demorando algo, alguma coisa. Aí eu vejo aquele versículo: de que se queixa, pois, o homem? Queixe-se do seu próprio pecar, porque ele é bom.
E se tem alguém que tem tido paciência, que tem lhe abençoado, que tem feito coisas lindas na sua vida, é Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz assim: e se dissermos que temos ou que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, meu irmão, pai, eu sou crente, deixa eu ver os frutos. Sabe, é muito importante isso aqui. Nós já vamos caminhar para o final, preciso encerrar essa mensagem. Mas o que é que acontece muito, irmãos? É muita gente com uma capona. E às vezes até Deus deu dom. Às vezes o cara é um pregadorzão, o cara prega muito, o cara tem muito conhecimento. E você olha assim, meu Deus, que coisa linda. Mas você vai olhar as obras, é só o sangue de Jesus, irmãos. Então deixa eu falar uma coisa aqui. Não adianta ter uma folhagem bonita, não adianta ter uma sombra grande, se não frutificar e os frutos não for para a glória de Deus, pode ter certeza, esquece, está escrito, é fruto. Deixa eu ver seu caráter. Sabe, muitas vezes nós, Assembleia de Deus, temos muito isso. Nós achamos que o dom supera o caráter. Nunca vai superar. Quem é você, de fato, porque Deus conhece. Não adianta eu estar com uma conversa bonita aqui, sabe, e eu ser um mau caráter, uma pessoa. Não, irmãos. Nós precisamos tratar isso. Nós precisamos tratar muitas vezes aquilo que tão de perto nos puxa para baixo, nos leva para o inferno. O pecado, a maledicência, aquilo que não glorifica o Senhor, precisa ser corrigido, precisa ser mudado. Às vezes você vê esses dias, a gente viu uma briga de uns camaradas velhos que se diz pastor, uns cabas velhos, sem vergonha. Tem outra palavra para dizer? Pai, dando cadeirada no outro. Vocês estão me entendendo, irmão? Isso está na internet, irmão. Aí você diz assim: não, é porque ele surtou. Não, meu irmão, não surtou não. É carne com força. É carne com força. Quando você vê um crente, sabe, respondendo mal, porque às vezes acontece isso. Às vezes acontece, irmãos, eu fico para não viver. Às vezes as bichinhas lá na salinha, irmãos, sabe, irmãos, olha, é estreito, irmão, lá na salinha. As bichinhas que termina, os cabelos parecem um bombril, meu irmão, todas azogadas, como foi a salinha. Vai bem, pastor, graças a Deus foi tudo em paz. Jesus da vitória às tuas filhas, Jesus. Aí vem uma mãe que não vigia na terra e vem querer, sabe, dar cagaço nas meninas, sabe, querer dar, sabe, não faça isso não, meu irmão. Eu estou dando um exemplo, mas são vários outros. Então nós somos crentes, irmãos. Eu sei que não é fácil, tem dia que você não está bem, eu entendo perfeitamente, mas domina essa carne velha. Sabe? Pessoas que a língua, irmão, é desse tamanho. Você fala uma coisa de 10. Vixe, meu Jesus amado. Se nós dissemos mal-humorada, cara feia, mal-humorado, homem, por caridade, parece que o mundo está fedendo. Homem, pelo amor de Jesus, você não encontrou Jesus não? Você não foi salvo por Jesus não? O rio de água viva não está correndo não? Ei, meu irmão, abre um sorriso, mostra os dentes. Eu entendo que tem pessoas que são mais recatadazinhas, eu entendo, por favor, tem pessoas, cada um tem seu jeitinho perfeito, mas tem gente. Lembra de Caim? Deus olhou assim: Caim, que cara é essa? É a que eu tenho. Caba vai ser vergonha respondendo Jesus, o Senhor, não é não? Olha o filho que deu lá. É assim ou não, irmãos? É, irmãos. Irmãos, olha, deixa eu falar uma coisa aqui. O rosto mostra muito quem você é.
o que é que está aqui dentro. Para, rapaz. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Agora eu já vou terminar, porque já estourei o horário, acho que já terminou, foi o tempo. Se porém, oh coisa linda, se porém andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O vínculo da comunhão. Oh, coisa linda, irmãos. Coisa linda. É por isso que o inimigo trabalha tanto para quebrar a comunhão, para quebrar a unidade. Sabe? Temos que ter comunhão uns com os outros. Comunhão. Sabe? Vamos se esforçar, porque nós vivemos em comunidade. Está entendendo? E nós precisamos. Tem tanta gente que precisa de nós, irmãos. Irmãos, olha, você talvez não saiba, mas um sorriso seu, um abraço, faz toda a diferença na vida de alguém. Um tempo, às vezes um tempo de qualidade, você ouvindo alguém, faz toda a diferença. Uma palavra pode mudar a história de alguém, e você tem essa palavra. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa estar caminhando com Cristo, frutificando, porque já já Jesus vai nos chamar, irmãos. Essa semana eu não sei se foi um misto de tristeza e alegria. Estava no velório da mãe da irmã da irmã Nalva. De tristeza porque a perca não tem um momento de choro, de dor, mas de alegria porque a gente sabia que ali era só, irmãos, era só um corpo sem vida, porque a irmã já estava na glória, né? O Senhor já tinha recolhido. Bendito seja o nome do Senhor, a bendita esperança. E aí eu vi, irmão, sabe que ali se acaba toda a arrogância do homem. Não estou falando dela em si, eu estou falando do homem que morreu. Sabe, a arrogância, sabe, a prepotência, certo? Você às vezes se acha, às vezes a gente se acha, a gente às vezes quer se medir, não é? Olha aí, sou melhor do que fulano. Você não fala, mas a mente é assim ou não é? E será que é só comigo isso, irmãos? Um espírito imundo de competição que muitas vezes vem no nosso coração, querendo ser melhor do que o outro. É assim ou não é? E nós não somos nada, hein? Se a gente não tiver Cristo, meu irmão, o Espírito Santo de Deus domando essa besta que é a carne, a gente faz besteira, a gente estraga tudo. Que Deus guarde seu coração, que você ande em santidade, que nós possamos vencer, sabe, lutando, se humilhando, reconhecendo as nossas mazelas, as nossas fraquezas, pedindo ajuda e ajudando também, que ninguém é autossuficiente. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estou feliz, irmão Alan está aí, irmã Bianca. Chamar o irmão Alan aqui para ele cantar um hino, né? E o Corococó também está aí, né? Como é o nome dele, Alan? Matias, Pronto, Alan vai louvar o Senhor com um hino. E aí nós vamos para a segunda parte do culto. Irmãos, quem se lembra do irmão Alan aí, irmãos? Glória a Deus. Tem uma vaga lá em cima. Na verdade, eu alinhei com Alan hoje para ele vir para a ceia. Alan serviu ao Senhor com alegria por muitos anos aqui, por muitos anos. Nós somos gratos a Deus pela vida desse jovem senhor, né, sua esposa, né, sua família que está, certo? Mas Alan, ele constituiu família e o bebê ainda muito jovem, enfim, ele estava tendo uma dificuldade de logística. E a gente conversou, eles decidiram, né, horário, decidiram
congregar lá perto da casa deles. E aí, sem nenhuma dificuldade, nós precisamos entender, irmãos, que Deus ele faz como Ele quer. Ele leva, Ele traz, Ele muda. A porta está aberta, ela é uma bênção. Não tem nada que desabone, muito pelo contrário. Nós estamos, inclusive, felizes e gratos a Deus pelo tempo que Ele serviu ao Senhor aqui. E vou dizer a você mais. Quero dizer para vocês, está saindo em paz e eu amo Alain. Mas eu vou dizer a você uma coisa: se fosse um cabra ruim, eu também ia agradecer pelo tempo. Você saiu atravessado, dando trabalho. Se desse tempo, se me desse o cabimento, eu ia dizer assim: muito obrigado pelo tempo que você foi crente, serviu. Porque não é só aquele momento ali realmente é um momento ruim, o momento da cisão, o momento que a pessoa está saindo, muitas vezes até machucada e machucando. Mas eu preciso reconhecer o tempo que serviu e que foi uma bênção. Uma vez aconteceu lá no sítio da Confeca, a mulher saiu lá do meu amigo ciscando, dando coisa até no vento. Veio falar comigo para crucificar o pobre do pastor Marcelo. Eu digo: eu quero lhe ouvir. Venha, eu quero lhe ouvir. Conversou, lá e vai. Minha irmã, pois me perdoe. Me desperdoe. Perdoe a igreja se houve algum erro, se houve algum excesso. Nos perdoe. Muito obrigado pelo tempo que a senhora... E não falei isso com ironia, não, que eu tenho uma coisa que me tira do sério, é a ironia. Me perdoe. Nos perdoe, vá em paz, não tem dificuldade nenhuma. Peço muito obrigado pelo tempo que a senhora serviu. Pronto. Acabou-se, irmão. Fechei a boca do cão. Acabou-se. O que é que ela vai fazer mais? Vai dizer o que mais? Não tem o que dizer. E eu falei de coração, diante do meu Deus, eu vou prestar conta do que eu disse a ela. Pronto, irmãos, acabou. Muito obrigado. Inclusive, serviu um tempo. Muito obrigado pelo tempo que a senhora serviu e tudo. Não tem sentido eu falar das coisas que ela estava fazendo errado, porque ela não fazia mais parte nem da nossa congregação. Então, me ouvir, ela não ia me ouvir. Vai ouvir? Já a pessoa dá um sermão a você, porque você não... Me perdoe, minha irmã. Vá em paz. Ponto. Está resolvido. Às vezes quando a gente está discutindo com Lidiana, às vezes quando a gente está no arenga, eu disse: você está certa, meu amor. Aí ela olha para mim como quem quer dizer: eu estou certo porque eu estou certa, ou eu estou certa porque você está querendo acabar a conversa? Vamos ouvir um louvor.